pessoal, meu nome é Leonardo Ângelo da Silva, sou doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho dedicado parte da minha vida, enquanto eu estou aqui na região, e não sei até quando estarei, a esses projetos que levam em conta a pesquisa de trabalhadores, trabalhadoras negras, capoeiras aqui da região, né, pessoas de terreiro, enfim, tenho trabalhado nisso aí. A ideia inicial foi começada, né, tornou-se um podcast, que já tem 18 episódios, e através da orientação de uma amiga próxima que trabalha com redes sociais, eh, ela deu a ideia de pegar os episódios de podcast e ir migrando, né, para o YouTube, porque é outra plataforma, outras pessoas, outro público, enfim. Como eu estou muito nessa devolutiva do processo de doutoramento, eu fechei o doutorado em 2019, e em uma das entrevistas que eu dei para uma militante do movimento negro aqui da região, eh, foi foi a que uma das mais provocativas, porque ela fez justamente essa pergunta: "Ok, você está estudando a região, você está estudando a população negra, você está aqui se colocando como negro. Bato palma. Academia é muito legal, mas vai ficar lá dentro do muro? O que que tu vai fazer?". E daí veio a ideia de fazer o podcast, de articular com pessoas, né. O nome do podcast é esse que vocês estão vendo aí nas laterais, né, o Pedagogingá, e o canal do YouTube virou o Pedagoginga. Eu sei que ainda é muito pouco para tudo isso que esse pessoal fez aqui pela região sul-fluminense, estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa, Volta Redonda, né, Resende, Coatis, Itatiaia, Porto Real, e fora as cidades do ciclo do café, enfim, é muito pouco ainda eu fazia isso, mas é o que dá para fazer, né, ainda com essas questões. Então hoje eu estou colocando aí o primeiro episódio que eu gravei com o Mestre Linde, ainda na pandemia, questão de, como é que eles falavam na época? A gente estava fazendo isolamento social, mas era lockdown, e eu gravei com ele por WhatsApp, fiz a montagem, o Mestre Linde, pô, uma das melhores entrevistas, foi a primeira, né, foi a que basicamente definiu o formato das outras, e o Mestre Linde deu essa entrevista, que eu acho que em relação a uma educação antirracista e do uso da capoeira como ferramenta, é realmente uma aula, não tem o que falar, né, Mestre Linde Alves na atividade. Meus mais sinceros sentimentos para a família, né, o Mestre Linde faleceu ano passado, se eu não me engano em novembro, vítima da covid, e é isso, gente. Eu agradeço sinceramente quem puder escutar, ouvir, divulgar, etc. É uma coisa bem amadora, mas é feito de coração, né? Axé para todo mundo. Quem gostar aí, dá aquela acessada, curta, compartilha. Beijão. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Ângelo e esse é um canal que a gente resolveu criar visando entrevistar pessoas que influenciam a nossa região de maneira muito positiva, né, através das questões de africanidade, negritude, políticas públicas, tanto na questão regional quanto em outras esferas, né? Vamos ver quem que a gente vai conseguindo entrevistar aí ao longo desse nosso caminho, né? E outra coisa, pessoal, que eu gostaria de deixar aqui claro para vocês, é que em decorrência dessa onda aí, né, dessa pandemia toda da Covid, a gente está tentando fazer entrevistas que não nos exponha e nem exponha os entrevistados. Então, a fórmula que a gente escolheu, a primeira fórmula usada, foi uma entrevista pelo WhatsApp com o nosso entrevistado de hoje, né? E por isso que talvez vocês sintam uma diferença aí. Logicamente que a tecnologia dá suporte para fazer entrevistas através de um site, né? Sei lá, de um Skype, de um Google Meet, de uma plataforma Teams, e isso daí a gente pode pensar futuramente, mas como foi acertado com o entrevistado, nós fizemos dessa forma que vocês vão ouvir aí. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, porque embora eu não tenha convívio, né, diário, cotidiano, é uma pessoa que sempre para me explicar as coisas, eu encontro na rua, cara, isso aqui. Cara, não, né? Sempre falo, mestre, isso aqui, e sobre isso aqui. Ele dá opiniões bem sinceras, né? E atua nessa área tem tempo. Eu chamo o Lindinalvo de Mestre Lind. Eu acho que várias outras pessoas o chamam assim também. O meu primeiro encontro com ele foi no seminário, um workshop de capoeira, que foi no Sesc, né, aqui em Barra Mansa, né, no interior do estado
da região do Rio de Janeiro, e era um seminário de capoeira e eu fui lá como judoca. Um dos meus melhores amigos, que é o Ronaldo Luiz Tibúrcio, né, professor também da rede pública de educação pública, né? E ele é historiador também, e ele sempre foi capoeirista. E eu fui acompanhar o Ronaldo, e a gente foi parar nesse seminário que eu achei fantástico. Tinha um pessoal da Unicamp mostrando a relação de capoeira e educação e tal. E o mestre, eu acho que enveredou nessa daí de vez, nessa seara toda aí, enfim. Mestre, é um prazer estar contigo aqui. Poxa, faça as suas considerações aí, né? Um abraço. Um salve a todos, a todas e a todes. Meu nome é Lindinalvo Natividade. Eu sou professor de educação física. Sou mestre em políticas públicas e formação humana. Sou mestre de capoeira. E também estou agora doutorando pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ. Ô, mestre, poxa... acho que essa primeira pergunta eu vou adotar para todos os entrevistados assim no podcast, porque eu acho que isso é importante, principalmente em se tratando de pessoas de matriz afro, né? Que, assim, eu sou historiador, né? Também terminei o doutorado ano passado, e aí uma das coisas que a gente constata olhando essas pesquisas é que a gente esquece muito de quem veio antes, né? De quem veio atrás, e principalmente no Brasil, os pretos e pardos esquecem esse viés com a negritude, né? A gente vai falar dos nossos parentes lá, o italiano, o português, o espanhol, para quem tem, né, essa ascendência europeia na família, tem uma história de alguém que veio da Europa, veio para cá e fez a vida. E a gente esquece da história dos pretos, um apagamento, né? Parece que é junto com a escravidão, com o fim da escravidão e com essa coisa de trabalhador e tal, as pessoas apagaram esse passado. Então, assim, isso daí, desculpa que eu acabo gostando de falar sobre essa temática, mas enfim, não sou eu o entrevistado, né? A minha pergunta é, o que você lembra dessa sua árvore genealógica, né? Seus pais, quem foram, seus avós, o que você pode trazer sobre essas histórias aí, né? Bom, desde criança, né, os meus pais, eles me chamam de Lindy. O meu pai era o senhor Ivo Natividade, ele era um marceneiro de mão cheia. Então, se alguém tiver, né, os pais de quem estiver ouvindo, tiver algum móvel da loja Momar Móveis, aqui de Barra Mansa, que foi comprado aí na década de 1980, com certeza tem aí na sua casa uma das obras de arte do meu pai, enquanto marceneiro. Bom, minha mãe foi Maria Aparecida, foi uma mulher forte, uma negona da porra, eu Essa é boa. Digo assim, trabalhadeira, foi funcionária pública, para ela não tinha tempo ruim, criou junto com meu pai 5 filhos, no qual ainda hoje estão vivos somente 4, nós perdemos um irmão em 2010. Mestre, eu também perdi um irmão em 2018. E tenho meus avós, né, meus avós paternos, o senhor Geraldo, outro marceneiro, dono de uma marcenaria que se encontrava no bairro Vila Independência, ali na rua João Afonso Borges. Ela ainda existe, essa marcenaria, né? E era casado com a minha avó Helena, e eles vieram da cidade de Ervalha, né, em Minas Gerais. Infelizmente, eu não tenho nenhuma informação dos meus bisavós por parte de pai, nem meus bisavós paternos, mas, em contrapartida, eu tive o prazer de conviver com meus bisavós maternos, né? A minha bisavó, né, que eu chamava ela de Vó Rosa, a senhora Rosa Maria, e ela era descendente de índios, né? A minha avó era indígena, e o meu avô, o senhor João Cristino, que era descendente de africano, né? O pai do meu tataravô, né, se é o caso, ele foi escravizado, né? Era um dos negros escravizados. E o meu bisavô, né, o seu João Cristino, eles moravam, meus bisavós moravam ali em Lima Duarte, Olaria, né, essa região aqui do sul de Minas. E o meu bisavô, ele foi um dos prefeitos da cidade de Olaria, em Minas Gerais, né?
É, a minha avó, né, a filha dos meus bisavós maternos, ela também era uma mulher que eu posso dizer que é uma mineira porreta, sempre trabalhou para cuidar também dos 5 filhos que ela teve, né? O meu avô, o seu marido, ele foi um dos primeiros guardas municipais de Barra Mansa. Ele era natural lá da cidade do Paraná. O seu nome era Manuel José de Ávila. E as pessoas o conheciam muito como o seu Manuel Lico, porque ele era assim chamado, né? Porque ele tinha um quartinho de umbanda, onde ele recebia lá os seus encantados e prestava alguns atendimentos, né? Que a umbanda se presta a fazer, né, em benefício das pessoas. Bom, dessa minha família maravilhosa, eu infelizmente fui perdendo todos eles ao longo da minha adolescência, da minha juventude, mas eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? Então, assim, a primeira a nos deixar foi a minha avó paterna, a minha avó Helena, que eu não me recordo o ano. Aí depois foi a minha avó materna, já em 1988, quando eu tinha 14 anos. Em seguida, perdi o meu avô paterno, o seu Geraldo. Depois foi o meu biso, o seu João Cristino. Em seguida, a bisa, Dona Rosa. E depois, meu pai, né, faleceu numa sexta-feira de carnaval, em 1994. Depois do meu pai, minha mãe me deixou no dia 14 de janeiro de 98, e 7 dias antes, incrível coincidência ou não, não sei se era obra do destino, o meu avô parte no dia 7 de janeiro de 1998. Não, 99, me recordo, 99. Então, assim, meu avô vai dia 7 de janeiro de 99 e a minha mãe 14 de janeiro de 1999. Poxa, mestre, que história linda, maravilhosa aí, essa história da família, né, dos avós. Você lembra de muita coisa, eu não lembro tanto assim dos meus avós, lembro das histórias que me contaram, eu não cheguei a conviver. Mas isso é muito interessante, né, como que essa mistura do índio com o africano, né, que tem na sua família, a questão do seu avô, ter relação com a Umbanda, né, e recebeu as entidades e tal, é uma coisa mesmo de se guardar, né, de se registrar. Além disso, né, acho que isso acaba influenciando sua vida de uma forma ou de outra, e nessa relação de que a gente nunca sabe quem que entrou na vida de quem, né, na dinâmica da vida, eu pergunto para você, como que a capoeira entrou na sua vida, ou foi você que entrou na vida dela, né? Porque isso é uma coisa interessante. Quase todo capoeirista que eu conheço, a capoeira passa a ser uma questão de 24 horas no pensamento dele, né? Eu digo que eu sou praticante de capoeira, porque para capoeirista eu teria que saber tocar todos os instrumentos, cantar muito bem, enfim, mas aí são os meus limites, né? Mas eu fico pensando muito nisso, né? Na pedagogia, tanto que o nome do canal é isso, Pedagoginga, né? Mas enfim, em diante disso, né? O que a capoeira significa para você, né? Qual o significado que ela tem para você e como que ela ajudou a fazer sua visão de mundo ou mudar a sua visão de mundo, ou como que ela entrou nessa relação, né? Do Lindinalvo para o mestre Lind, vamos dizer assim. Bom, a capoeira ela vai chegando na minha vida, né, por volta de 1990, quando um vizinho da casa lá dos meus pais, de apelido Neguinho, ele ensinava a molecada da rua alguns movimentos do que ele pensava ser a capoeira. Por que eu digo isso agora? Porque hoje eu tenho um conhecimento do que é a capoeira. Então, o que ele nos ensinava, até em forma de brincadeira, era a capoeira que ele entendia como tal, né, na época, vamos dizer assim. Então, como eu disse, eu não conhecia nada de capoeira. Eu via a molecada brincando, eu sentia vontade de estar ali junto com todo mundo e também ia brincar lá de capoeira junto com o seu Neguinho, né? E sabia muito, mas muito, muito pouco mesmo, né, sobre capoeira. E uma certa vez, achando-me capoeirista, eu fui participar de uma roda de rua e pedi para participar, né, como qualquer moleque
pediria, deixa eu jogar. E aí fui jogar na roda e, para minha surpresa, eu levo uma rasteira e não tem outro local que não me amparasse a não ser o chão. E aí eu caio e vejo assim em volta um sorriso maroto, né, no canto da boca aí dos capoeiristas que estavam participando na roda, tocando berimbau, batendo palma. E aí, sinceramente, eu passo a detestar essa tal de capoeira, mas eu detesto realmente com todas as minhas forças. Eu jurei que eu não queria nem vê-la, nunca mais participar de nada disso, né? Mas, como eu disse, depois eu fui aprender que capoeira é uma moça feiticeira, que quando ela te agarra, ela não quer soltar. Boa! E aí eu volto para capoeira no ano de 1992. 1992, para quem tem a minha idade aí, mais ou menos, né, dos 45, 30 anos, vai se recordar que houve em Barra Mansa um censo municipal, e eu trabalhei nesse censo. Fizeram contratos, para recenseadores, contratos temporários de 3 meses, no qual nós íamos de bairro em bairro, de casa em casa, perguntar quantas pessoas moravam naquela casa, se eles tinham televisão, geladeira, fazer um censo, um levantamento para a prefeitura de Barra Mansa. E a gente era dividido em equipes, e eu tive o prazer, assim, tive a sorte, vamos dizer, de cair na equipe do Adalmido Santos Costa, que até então eu não sabia nem imaginava que Adalmido Santos Costa era o mestre 21, E trabalhando com o mestre 21, uma certa vez chegamos em Amparo, um gramado espetacular, e aí o mestre 21, na época o Adalmir, como a gente se tratava, Lindinalvo e Adalmir, Lindinalvo, Adalmir, aí o Adalmir fala assim, olha Lindinalvo, dá uma olhada aqui. Aí eu olho, vejo o mestre de cabeça para baixo, fazendo um maravilhoso peão de cabeça, Peão de cabeça é quando você põe a cabeça no chão e faz um movimento giratório, sem as mãos, como um peão realmente. E aquele movimento do mestre 21 me encanta. E aquilo traz de novo aquela sensação da capoeira que eu tinha aprendido lá com o Neguinho, aquela brincadeira de capoeira, aquela sensação de querer voltar para a capoeira. Aí eu falei para ele, como você faz isso? Aí ele não deu resposta. Eu falei, caraca, achei muito bonito. E ainda então também não sabia que era o mestre 21. Daí a gente veio de Amparo, estava no ano bom, e fomos almoçar no colégio Marcelo W, no qual a gente poderia nos alimentar, os recenseadores poderiam almoçar em qualquer colégio. E passa um menino, um estudante, fala, oi, mestre 21. E aí eu olho espantado, porque eu conheci o mestre 21 sempre ouvindo no rádio, sempre falando, Tico Balanço, mandando um abraço, aquele José Maria de Xangô mandando um abraço, sempre na Rádio Sul Fluminense, sem fazer propaganda aqui. Então eu sempre ouvi falar do mestre 21, então eu conhecia de nome, mas não sabia quem era a pessoa. E quando o aluno passa e fala, oi, mestre 21, eu olho espantado e penso comigo mesmo. Eu estou perto do cara e não sei quem é o cara. E aí eu falo, pô, você que é o mestre 21? Aí ele revela, eu sou o mestre 21 e tenho aqui na minha academia, eu dou aula aqui no Sesc de Barra Mansa, Associação de Capoeira Berimbau Dourado, vai lá para você conhecer. Aí eu prontamente fui lá, fiz uma aula gratuitamente, no qual ele me emprestou uma calça de capoeira, uma calça dele, eu fiz, aí gostei, e naquele momento, que eu volto para a capoeira no Sesc, eu passo a conhecer uma outra capoeira, eu passo a conhecer uma capoeira de academia, uma capoeira que não era mais igual a do senhor Neguinho, que fazia lá na rua, não era mais uma capoeira igual à roda de rua que eu participei, era uma capoeira onde tinha o mestre e tinha outros professores ensinando aos alunos como gingar, como fazer uma negativa, como fazer um ao simples, ou seja, ensinando a movimentação da capoeira. Então eu começo a treinar com o mestre 21 no Sesc, em agosto de 1992, e aí fui no primeiro treino, acontecia todas as terças e quintas, se eu não me engano, eu fui no primeiro, fui no segundo, e aí passei a participar da Associação de Capoeira Berimbau Dourado, aí como integrante da associação
eu tive a oportunidade de visitar outros núcleos, né? O que eu mais participava e ia, né, assistir treino, porque eu saía de um dentista e aí não tinha como eu sair do dentista e treinar, então eu ficava olhando a movimentação que acontecia na Vila Independência, né, que era a responsabilidade do mestre Guilherme, e aí fui fortalecendo as amizades. Chegando lá, encontrei um irmão que eu considero muito meu irmão, que é o Alexandre da Silva. Desculpa o carro de som, mas é o cotidiano, boa, né? A gente é interrompido por esses barulhos. Mas eu encontro o Alexandre, que era o meu irmão, que a gente já se conhecia desde os 7 anos, encontro ele na capoeira, então foi mais uma força para eu ficar na capoeira. E aí eu vou me graduar, né? Meu batizado acontece em dezembro do mesmo ano, onde eu recebo a minha primeira corda de capoeirista, corda verde. Até então eu fui batizado pelo falecido mestre Lima, na época ele era o professor Lima. E vou seguindo o treinamento, né, nos anos que se seguiram. Em 92 fui para Verde Amarelo, 93 outra corda, 94, 95 e chega 96, eu sou surpreendido com a formatura, né? Se assemelha ao batizado, né, mas tem uma responsabilidade maior. Estava recebendo a minha primeira corda de aluno formado no colégio Washington Luiz. E aí depois de 96... eu começo a dar aula no São Pedro como instrutor de capoeira. Aí em 98 eu vou a monitor de capoeira. Em 2000 eu recebo a corda de professor de capoeira. Em 2004 de contramestre de capoeira. E finalmente em 2011 eu recebo a corda de mestre de capoeira pelas mãos do mestre 21. Então eu tenho sim o prazer de ter feito capoeira somente com o mestre. Né, somente com o mestre, a vida toda. Esses meus 30 anos de capoeira, sempre fiz capoeira com o mestre 21. A capoeira de academia, né? Mestre, o relato é muito interessante, surgem várias perguntas, eu não vou fazer aqui, né? Até porque a gente está fazendo uma entrevista que não é presencial, mas com certeza eu estou anotando tudo para poder perguntá-las para você depois. Mas é muito isso, né? Esse seu primeiro encontro com a capoeira, o seu segundo encontro com a capoeira, né? Eu, de certa forma, acabei vivendo isso, né? Já passei por 3 grupos, assim, nunca fui graduado, mas sempre tem uma visão diferente, né? E essa visão diferente é sempre ditada pela comunidade, né? Pelo social que está ao redor, né? A capoeira não foge da onde ela é praticada, ela representa onde ela está sendo praticada, né? Eu acho que isso você deixou bem aí, né? na construção da sua narrativa aí, da história que você contou, né? Então, o que eu estou querendo colocar e te perguntar é que como que a gente pode usar a didática da capoeira no desmonte de algumas coisas que a gente vê, né? Tipo, pessoas que se acham melhores que as outras. Como é que a gente consegue trabalhar isso dentro da capoeira, né? Porque você mesmo falou que o tombo lá, a rasteira que tu levou lá foi meio que assim, pô, nunca mais quero praticar isso. Você ficou com raiva provavelmente por uma questão de orgulho. Mas enfim, quando eu pergunto isso, eu estou perguntando sobre como usar capoeira contra coisas práticas que o próprio capoeirista não deveria ter, né? Que é o racismo, por exemplo, né? E que é uma coisa que você aborda nas suas pesquisas, né? Não só contra o racismo, mas contra o machismo, contra as desigualdades, né? Você enxerga na capoeira esse potencial? O meu olhar, né, para as potencialidades com a capoeira, ela surge a partir da minha formatura, né, enquanto capoeirista. E ela vai mudar um pouco o paradigma a partir da minha entrada na Faculdade de Educação Física, né? Em 2000 eu resolvo fazer o vestibular, aí eu faço no Centro Universitário de Volta Redonda, o Unifoa, e começo, né, o primeiro período em 2001. E vou fazendo os períodos durante os anos, chego ao 8º período em 2004. Então, quando a gente chega mais ou menos no 5º, 6º período, a gente precisa começar a produzir um trabalho chamado Trabalho de Conclusão de Curso, famoso TCC,
que é um requisito parcial, né, para a gente obter o título daquela faculdade, então, que a gente está fazendo. No meu caso, era a Faculdade de Educação Física, né? E eu não tinha como escolher um outro objeto de pesquisa que não fosse a capoeira, porque foi a capoeira que me levou à universidade, né? Em 2000 houve um campeonato de capoeira em Volta Redonda e foi nos dito que haveria uma bolsa para qualquer professor de capoeira formado até o ano 2000. E eu prontamente fui fazer a faculdade, enfim, não houve bolsa. Eu tive a sorte de conseguir ter o FIES e eu consegui terminar a minha faculdade. Então eu fui fazer o meu TCC, né, tendo como objeto de estudo a capoeira, né? E eu pesquisei, né, como profissional de educação física, trabalharia com a capoeira no âmbito escolar, né, sem ter talvez uma vivência prática de capoeira, né? Outra coisa que me inquietava na época era que o sistema CREF-CONFEF ansiava por gerenciar, né, qualquer manifestação da cultura corporal. E graças a Deus que a capoeira conseguiu dar uma rasteira neles. Porque apesar de ser professor de educação física com registro no CREF, eu não concordo com muitas das ações do CREF. Sou contrário a algumas das suas ações. Eu acho que o discurso de regulamentação da profissão, ele é válido, mas da forma que ele é feito, eu acho ele muito falho. Mas isso é uma outra questão, né? Bom, então eu, depois de formado, fui fazer especialização e fui escrever um artigo sobre a praxis capoeirana. Praxis capoeirana é um conceito do mestre Falcão, feito na sua tese de doutorado em 2004, né, o jogo da capoeira em jogo e a construção da praxis capoeirana, defendida na Universidade Federal da Bahia. E ali eu tento falar alguns elementos, né, da praxis capoeirana para o trato pedagógico com a capoeira, principalmente no ensino superior. Mas paralelo a isso, eu tinha a minha atividade profissional, né, enquanto docente de educação física, né? Eu tive a oportunidade de sair da faculdade, né? Minha formatura aconteceu em 17 de dezembro de 2004 e eu já estava empregado. E aí muita gente pode se perguntar, empregado como? Eu explico. Em 2003 houve em Barra Mansa um concurso público, né? E eu já era funcionário, assim como meu avô um dia foi guarda municipal, eu também tive o prazer de servir essa briosa corporação do município de Barra Mansa. Então foi o meu primeiro concurso, em 1998. Entrei como guarda municipal e durante a minha estadia na guarda fiz toda a minha faculdade de educação física. No ano de 2003, iniciando o 5º período, a Prefeitura de Barra Mansa lança um edital e eu resolvo fazer a prova, até para eu conhecer como era uma prova de ensino superior. E tenho, assim, a graça de passar numa colocação que me permitiu ainda estudar os 2 anos que me faltavam. O edital trazia 11 vagas para professor de educação física, eu passo em 19º. Então, os 11 primeiros colocados, eles são chamados, né, durante esse ano de 2003, e aí vamos para o ano de 2004, eu começo o meu 7º período. 2004 era ano eleitoral, né, para eleições municipais, então não poderia realmente haver chamamento no concurso público. Eu consigo estudar o ano de 2004 todo, 7º e 8º período, me formo em dezembro, e aí num belo dia de 2005, né, no dia 12 de abril, eu sou convocado para assumir a minha vaga. E aí todos os trâmites são feitos e assino a minha portaria no dia 19 de abril, dia do índio, coincidência ou não, mas é uma data belíssima. Eu assumo o meu cargo de professor de educação física na Prefeitura de Barra Mansa. E vai ser, né, como profissional da educação, que eu vou passar a ver esse racismo, como ele se processa veladamente dentro de uma instituição educacional.
onde eu acreditava não deveria haver, até porque as pessoas ali, elas possuíam um conhecimento que talvez o meu núcleo ali de convivência, né, antes de adentrar a universidade, as pessoas talvez não conhecessem, e talvez eu também não conhecesse tanto o racismo como eu vejo hoje. Então eu sempre vi isso, e vi como, quando eu elegi para trabalhar na minha aula, a capoeira, pois os parâmetros curriculares nacionais, né, os famosos PCNs, que hoje foram substituídos pela Base Nacional Curricular Comum, os PCNs me permitiam trabalhar com lutas na escola, com a capoeira, com o karatê, o judô, e eu, como capoeirista, não deixaria de colocar a capoeira nas minhas aulas. E aí que eu comecei a ver o que hoje eu, embasado em alguns outros autores, chamo de racismo epistêmico, né? Era aquela tentativa de não querer deixar adentrar aos bancos escolares um saber do corpo negro, que era a capoeira, né? Então eu sempre ouvia assim: meu filho não faz isso, ou tinha um olhar da diretora, né, um olhar torto quando eu falava da capoeira, porque eu tinha a capoeira como carro-chefe, mas porém eu trazia, através da capoeira, outras manifestações da cultura afro-brasileira. Eu trazia o maculelê, eu trazia o samba de roda, eu trazia a puxada de rede, eu trazia o jongo através de parcerias. Então eu sempre tinha esses olhares tortos, né, por conta desses conteúdos. Por parte da direção, por parte até de alguns colegas também, tinha gente que ficava dizendo: você está ensinando capoeira, mas a escola já é violenta, como se capoeira só trabalhasse violência, ou só fosse violenta, né? Eu costumo dizer que existe hora para tudo, é por isso que até hoje ninguém conseguiu definir o que é capoeira. A capoeira é multifacetada, ela é luta, ela é dança, ela é jogo, ela é brincadeira, ela é esporte, é cultura, é arte, enfim. Ela é uma série de coisas, né, que a gente não consegue definir numa palavra só. Eu tinha pedagoga que, infelizmente, não conhecia a Lei 10.639. Inclusive, isso aconteceu comigo uma única vez, graças a Deus. Essa pedagoga disse: mas eu não conheço essa lei. E aí eu falei: poxa, se você não conhece a lei, aí fica difícil, porque o pai, a mãe, realmente não tem a obrigação de conhecer a lei, mas nós, profissionais da educação, nós temos, né? Para quem talvez nunca tenha ouvido falar, a Lei 10.639 é a lei que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileira na escola, né? Depois ela foi modificada pela Lei 11.645, que inclui a cultura indígena também, né? A obrigatoriedade de trabalhar com a cultura indígena na escola. Eu tive pastor evangélico enviando carta para a escola dizendo que dizendo que a minha aula não se enquadrava nos costumes da igreja dele. Enfim, eu tive uma série de conflitos, né, com a minha prática da capoeira dentro da escola. E eu nunca parei com as minhas aulas. Eu sempre acreditei nas potencialidades da capoeira. A capoeira, ela nos ajuda a subverter um sistema, ela ajuda a não aceitarmos o lugar de subalternizado que o colonizador nos colocou, e que o Brasil branco mestiço, e aí eu chamo de Brasil branco mestiço de acordo também com a professora Nádia Maria, que no Brasil todos os brancos eles são miscigenados, né, e isso quer dizer que essa tal pureza branca que muitos pregam, ela não existe, né? Então eu parto desse princípio, né, de acreditar que na dinâmica do jogo da capoeira, ou na dinâmica de uma roda da capoeira, elas nos ajudam a denunciar e a renunciar essas lógicas, né, de um sistema mundo capitalista, racista, sexista, misógino, dentro de outras nomenclaturas, né, que nós queremos, né, desejamos colocar aí. E parto também de um princípio simples e básico, né, dito pelo mestre Mão Branca de Minas Gerais. O mestre vai nos ensinar que na roda de capoeira não há lugar
para preconceitos e vaidades pessoais, porque na roda de capoeira os opostos se encontram. O branco e o negro, o doutor, o analfabeto, o rico e o pobre, o novo e o velho. E o homem ali, né? E aí ele fala o homem no sentido genérico, e aquilo eu quero dizer o homem, a mulher, a criança, né? Como eu falei no início, todos, todas e todes, né? Eles vão valer pela sua arte. Caraca, mestre. Pô, muito legal mesmo. O bom de fazer entrevista, né, é que você... Assim, eu tenho a oportunidade, né, de entender melhor como pensa o entrevistado, e aí o que a gente leu sobre a pessoa vai encaixando, né, como se fosse um Lego ali, ou aquele Tetris, né, aquele, para quem tem celular, para quem lembra dos celulares primeiros, né, tinha uns joguinhos lá, o Tetris era um que você ia montando e ia, nossa, isso daqui faz sentido. Então eu agradeço muito aí, mestre, porque isso que você falou, né? A capoeira influenciou na sua vida de tamanha forma que você entrou na educação pública com um olhar muito mais afinado, vamos dizer assim, com a comunidade escolar do que com as direções, né? Vamos dizer assim, essa coisa da própria pedagoga, não ter ideia da lei, né? É uma coisa muito... que lembra aqueles ditados que a gente escuta aí no Brasil, né? Ah, no Brasil tem lei que pega, lei que não pega, enfim. E esse ditado ainda é decorrência da proibição do tráfico negreiro. Então, no Brasil é difícil da gente não falar de racismo, é difícil de não falar, né, de preconceito racial, é muito complicado mesmo. E as pessoas têm essa cegueira pública, né, de fingir que não estão vendo, né? Então, é bem complicado. Mas, enfim... Entendendo melhor, a pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver muito com isso, né? Que é... Poxa, se eu não me engano, o título da sua tese agora, que está em andamento, é Deixa o meu birimbau falar, né? A capoeira e os cotidianos de uma educação antirracista. Poxa, isso desperta curiosidade pra caramba, né? Mas, às vezes a pessoa fala assim, o Lindinalva está lá o mestre Lynch está lá no doutorado escrevendo lá da cabeça dele. A gente sabe que não é assim, né, mestre? O ambiente acadêmico exige curiosidade para você fundamentar uma hipótese, né? O que é uma hipótese? Assim, brincando aqui, tentando explicar da maneira mais básica possível, né? Vamos tentar a capoeira mesmo. Se eu vejo um cara parado no meio da roda, ele tá jogando, mas ele tá muito parado, e leva um chute, né? Leva um martelo, né? Ou, sei lá, um rabo de arraia, você fala assim, caramba, qual que é a minha hipótese aqui? Se eu ficar parado, é mais fácil de eu levar um chute, né? De eu levar um golpe aqui de quem tá jogando comigo. Então minha hipótese é, quem consegue gingar melhor, geralmente consegue fazer mais esquiva e mais movimentos que saem do raio de ação ou do chute da pessoa que está jogando contigo. Então isso é uma hipótese. Se ela é verdadeira ou não, a gente tem que fazer teste. Aí você vai para uma roda, senta lá com o seu caderninho e vai anotando quantas pessoas que gingam bem e não levam, né, chute, um martelo, uma meia-lua e tal, passa direto, e você vai ver as pessoas que não gingam tão bem ou que ficam paradas e que vão levar os golpes. Você fala, realmente, X% leva, X% não leva. Assim, trocando em miúdos é mais ou menos isso que a gente faz em academia. A gente testa uma hipótese e vê se isso funciona, se não funciona, né? Essa questão. Então, assim, voltando para a questão da pergunta, né, que eu quero te fazer, sua pesquisa está em andamento ainda, né? Tem a questão da metodologia que você está usando lá e tal. Então, uma tese que você começou em 2019, provavelmente você vai terminar em 2023. Pode ser pesquisada por 4 anos, né? Ou até mais. Você entrou no doutorado em 2019, mas o que você já consegue apontar em relação a esse como em sua pesquisa, né? Já que eu deixo o meu birimbau falar a capoeira e os cotidianos de uma educação antirracista, o que você já consegue apontar, né? Falar um pouco sobre essa sua pesquisa, porque eu acho que tem muito a ver com isso que você acabou de falar, de carta, né, de religioso na escola, da pedagoga, da própria diretora que não olhava com bons olhos, enfim. Que o senhor pode falar sobre isso? Antes de falar do projeto de doutorado, deixa eu dizer como foi o meu mestrado. Bom, eu cursei o meu mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. Então lá eu pesquisei sobre as políticas públicas pela capoeira, né? Eu pesquisei o programa federal conhecido como Capoeira Viva, né? Que teve somente 2 edições, 2006 e 2007. E nos anos que se seguiram, né, 2008, 2009, 2010, quando eu entrei ao mestrado, ele não houve mais nenhuma edição. E aí eu participei, né, enquanto proponente do programa de 2006, participei como proponente de 2007, não tive nenhuma iniciativa contemplada, esperei ansiosamente pelo programa de 2008, ele não teve, esperei pelo 2009, também não teve nenhuma chamada pública, e aí já namorando, né, com a UERJ de fazer um possível mestrado, eu pensei, por que não pesquisar o programa Capoeira Viva? E aí me surge a pergunta-chave, né, do meu projeto de mestrado. Era programa Capoeira Viva, cadê você? E aí eu consigo entrar, né, na UERJ, passo na prova, na entrevista, e começo a pesquisar o programa Capoeira Viva, né? Eu fiz toda a minha pesquisa de campo em Salvador, apesar da Petrobras ser a agência financiadora do projeto. Não havia na Petrobras Rio de Janeiro nenhum documento referente ao programa Capoeira Viva, mas em contrapartida a Fundação Gregório de Matos em Salvador tinha todas as informações que eu precisava para concluir a minha dissertação. E aí, no ano de 2011, eu parto para Salvador, do dia 15 de novembro até o dia 19 eu fico lá, pesquisando arduamente, visitando os mestres, então eu posso dizer que uni o trabalho e o prazer, que foi um prazer realmente conhecer mestre Curió, mestre Boca Rica, mestre King Kong, mestre Pelé da Bomba, mestre Lua Rasta, e alguns que agora talvez, mestre Bamba, né? Foi um prazer, mestre Nenel, foi um prazer conhecer essa galera e poder entrevistá-los para compor a minha dissertação, né? E aí volto de Salvador cheio de material, e vou escrever a minha dissertação, que finalizou com o nome de Capoeirando Eu Vou, Cultura, Memória, Patrimônio e Política Pública no Jogo da Capoeira, né? E aí o meu projeto de doutorado, né, ele vai nascer do meu cotidiano, como eu já disse, da minha prática docente em Educação Física, né? E aí eu tive a felicidade de ser aprovado novamente na UERJ, no ano de 2018, não mais agora no programa de Políticas Públicas, mas agora no programa de pós-graduação em Educação, PROPED, e aí vou iniciar o meu doutorado em 2019, né? Então eu estou no 2º ano, né, do doutoramento, esse ano conturbado por essa pandemia, onde nós precisamos, né, todos nós, utilizar um elemento da capoeira, que eu vou trazer isso para a minha tese, que é a ginga, né? O que nós estamos fazendo com a pandemia? Nós estamos gingando com as adversidades. As aulas, né, as entrevistas, tudo que era acontecido pessoalmente, hoje em dia acontece de forma remota, né, de forma online. Ninguém parou e deixou de fazer. A gente, no nosso jogo de cintura, né, com a nossa ginga, a gente conseguiu ludibriar esse adversário e estamos continuando trabalhando. No meu caso, eu ainda dou aula online, eu tenho aula no meu doutorado online, né? Então, olha aí, a ginga da capoeira nos ensinando como fazer, né? A ginga vem da rainha Nzinga, né? Essa mulher destemida que ela ia ao combate, quando não dava ela recuava, ela contornava uma situação. É por isso que a gente tem o nome, né? O nome dela dá o nome ao movimento principal da capoeira, a ginga, né? E na minha tese, eu vou partir do princípio que a capoeira é uma das manifestações mais dinâmicas das culturas de matriz africana. Lembra que eu disse que eu sempre utilizei a capoeira como carro-chefe para trazer outras manifestações da cultura afro, né, para dentro da escola. E aí eu consigo identificar, né, na capoeira, segundo o Dias, o corpo, né, como um lugar de observação da vida coletiva, da projeção do simbólico, da inscrição da cultura,
da reinvenção da tradição também, como fala muito bem Hobsbawm. Ou seja, eu consigo trabalhar com esses elementos na capoeira, mas acontece, né, que quando eu olho para o meu lado profissional, eu vejo que a capoeira e os conteúdos afros, aí agora que eu vou expandir, né, colocar conteúdos afros na tentativa de falar um pouco do candomblé, do jongo, da congada, do maracatu, do samba de roda, eles são invisibilizados, né, dentro do espaço escolar. E esse invisibilizado eu trago na perspectiva do pesquisador camaronês, o Achille Mbembe. Ele usa a categoria do fantasma, né, essa cultura que é fantasmagorizada, né, que ela tem, assim, ela está presente. A gente, por exemplo, o fantasma, a gente sabe que ele está ali, a gente está vendo aquela personificação, mas lá dentro, no nosso íntimo, no nosso self, a gente sabe que o fantasma é uma coisa que não existe. A gente está vendo, mas a gente sabe que não existe. Então isso acontece com a população negra, né? A gente tem uma ausência e uma presença cultural dentro do espaço escolar e dentro das universidades também, e na nossa sociedade do modo geral, né? A gente vê que o negro está ali e muitas vezes a gente não quer ver o negro ali. Então ele tem uma presença física, né? Eu costumo dizer nos meus trabalhos que o negro tem uma presença física dentro da escola, mas tem uma ausência cultural. Poucas vezes nós trabalhamos com conteúdos que dão visibilidade a essa cultura negra. Eu acho que a minha tese vai tentar expor isso, né? E assim, a população brasileira, a população brasileira negra, né? Ela tem acontecido isso com ela, né? Os seus costumes, suas tradições, eles são invisibilizados, né? Mas a gente precisa também entender que a capoeira, enquanto movimento, ela sempre vincula-se ao movimentar de um homem, né? O homem que tem história, o homem que tem contexto de vida, o homem que tem uma classe social, ou seja, é um homem que tem a necessidade de se movimentar, segundo Falcão, na busca e na emancipação da liberdade, né? Então, eu penso que pesquisar a capoeira com o seu fazer saber, e aí muita gente pode estar pensando, não seria saber fazer? Não, realmente é fazer saber. Porque eu parto também de um princípio que só podemos fazer teoria depois de experimentarmos, depois de praticarmos, né? Então, por isso que o fazer vem primeiro. A gente faz para depois saber, né? Então eu parto disso, né? É o que talvez a professora Nádia também chama de conhecimento cinético, se eu não me engano, né? Que ela colocou muito bem explicado, que nós temos aqui o pedreiro e nós temos o engenheiro. O engenheiro ele pode desenhar muito bem uma casa e dar a planta para o pedreiro, mas é o pedreiro que vai colocar tijolos por tijolos, aquilo que ele aprendeu na prática, né? Então foi a prática que permitiu a teoria. Talvez se o engenheiro trocasse de local com o pedreiro, talvez não conseguiria assentar um tijolo. E aí muita gente pode dizer, e talvez também se o pedreiro fosse lá fazer a planta, desenhar a planta, não desenharia. Mas com o conhecimento teórico que o engenheiro tem, o pedreiro desenharia. Eu não sei se eu me fiz entender sobre a questão do fazer saber, né? Mas eu penso dessa forma, né? Eu acredito que sim, mestre, e ainda tentando contribuir um pouco com o que tu está falando, eu acho que tem muito a ver com a relação da praxis, né? Da teoria e prática, que Paulo Freire também falava, né? Da relação dialógica, né? Que não é um discurso que você só joga o conhecimento, né? Você está sempre trocando. Então, acho que essa coisa da teoria e prática também vai em relação a tudo isso, né? Até ao nosso entorno. Mas, enfim, continue aí, tá bem legal. E esse saber fazer que é específico, né? E aí vai se traduzindo em práticas, criações, recriações, invenções, reinvenções. E isso vai me remeter a quem? Aos estudos do francês, né? Do historiador francês Michel de Certeau, né? E seus estudos sobre a invenção do cotidiano, que tem ali, né, como um argumento central a alteração dos objetos, né, e dos códigos
estabelecendo assim uma reapropriação e uma experimentação, né, do espaço e do uso do jeito de cada um, né? Então, quando eu vou para a capoeira, né, quando eu vou trabalhar a capoeira no âmbito escolar, eu vou percebendo essas dificuldades, né, de como trabalhar com isso na prática, né, que na área de educação física a gente chama de dimensão procedimental dos conteúdos. Na educação física nós temos 3 formas de trabalhar os conteúdos. A gente tem uma parte que é considerada conceitual, uma parte procedimental e uma parte atitudinal. A parte conceitual, eu vou falar das teorias, é o cognitivo. A parte procedimental é realmente o fazer, né? É a parte prática da aula. E a parte atitudinal é a parte onde os alunos vão tirar dessas 2 dimensões valores para levar para a sua vida, né? E aí, quando eu vou para essa parte procedimental, aí eu vou esbarrando, né, nesses preconceitos, nesses racismos, e aí me levou, durante aos anos, pensar que as pessoas, quando se trata de conteúdo de matriz africana, as pessoas aceitam melhor a teoria, mas acreditam que a prática pode corromper na alma, ou até mesmo impregnar no corpo ou na pele uma marca não desejável, né? Então, é a partir desse espaço, né, desse cotidiano, desse tempo-espaço, né, o tempo-espaço aí usando o cronotopsis bacteriano, é a partir desse tempo-espaço que esses conflitos, essas minhas inquietações me levam, né, à pesquisa de doutoramento. E aí, após vários encontros e desencontros, surge a famosa pergunta do projeto de doutorado, né? Pensando o corpo negro com seus saberes, suas experiências e vivências, pensando os conflitos existentes entre a capoeira e esse modelo de educação ainda com viés colonial, pensando os cotidianos de uma educação antirracista, como pensar os saberes da capoeira que pressupõem um fazer saber específico, de forma a contribuir para diálogos e pensamento para além dos muros escolares, compreendendo e objetivando atitudes decoloniais, movimentos insurgentes e ações antirracistas. Essa é a nossa pergunta-chave para desenvolver a nossa tese. Muito bom, mestre. Bom, metodologia de pesquisa, né, o como que você pergunta, Leonardo, eu penso que inicialmente eu tenho utilizado a revisão de literatura, né, muito em diálogo com as pesquisas, com os cotidianos, né? Cotidianos, redes educativas, são a linha de pesquisa no qual eu me desenvolvo enquanto pesquisador, né, do programa de pós-graduação da UERJ. Bom, essa linha de pesquisa, ela é pautada por uma concepção ética, uma concepção política, uma concepção estética, teórica e também uma concepção epistemológica, que vai me permitir organizar a minha pesquisa de forma bem democrática, bem horizontalizada e bem dialogada. Então eu penso, né, que esse meu agir, pensar, olha aí, utilizando de novo uma das características das pesquisas com o cotidiano, que é usar palavras juntas, aglutinadas, que talvez tragam uma ideia de oposição, né, de antagonismo, agir e pensar, ou você age, ou você pensa, você age, né? Então esse meu agir e pensar permite que eu eleja, né, os meus personagens conceituais com suas múltiplas falas, né? E eu fazendo isso, eles não vão ser somente alegorias, né, ou apenas dados da minha pesquisa, né? Eles serão uma voz presente que vão dizer o seu pensar e o pensar, né, das minhas ações investigativas, né? Então, a partir dessa dinâmica, né, que os cotidianos me permitem, eu proponho, né, para o meu trabalho de campo as rodas de conversa. Aí, nas rodas de conversa, eu vejo o diálogo como um momento de troca, um momento de exercício de escuta atenta, né, um momento de fala, compartilhando e dividindo histórias, né? Então, assim, eu espero que ao final, né, da pesquisa, da tese, eu tenha colaborado, né, na organização de movimentos insurgentes, de pensamentos decoloniais e atitudes antirracistas através da capoeira, das experiências e vivências, né, do corpo negro. Ei, mestre, é isso.
Eu acho que essa é a grande. Você foi dentro, foi no meio, né? Como diz o pessoal até na roda. Deu no meio mesmo. Que eu acho que é isso. A gente está um pouco viciado nessa matriz europeia de pensar a vida, pensar o mundo. Tem um texto do Luiz Rufino, né? Que é Pedagogia das Encruzilhadas, né? Onde ele fala muito isso, né? A gente tem que descolonializar a nossa mente. Nossa, e sua pesquisa nesse ponto é fodástica, né? Pô, muito obrigado mesmo aí pela entrevista, mas ainda tem mais uma pergunta para você. Então, mestre, falando em negritude, construções e desconstruções, isso não é só uma questão da negritude, né? No Brasil, mas a gente está vivendo a gente está vivendo um momento muito complicado para muita coisa, principalmente para conceitos, né? Você pega uma coisa que historicamente não tem nada a ver com o que tem se falado agora e aí aquilo vira uma verdade, né? Tem vários exemplos aqui, principalmente do lado político, né? Falar que o nazismo é de esquerda, esse tipo de coisa que a gente vai escutando. Mas tem coisas que atingem diretamente a negritude, né? Um tempo atrás tentaram na Bahia criar o bolinho de Jesus, né? Que era o acarajé, que mudou o nome porque agora ele é de Jesus. Ou seja, mais uma vez demonizando a questão da cultura africana, né? Tudo que vem... Eu vi uma entrevista um tempo atrás aí esqueci o nome do cara agora aí, é um pastor falando que a África é terra de Caim e por isso que nada bom poderia vir de lá. Enfim, esse tipo de coisa que a gente vai ouvindo. E aí, né, isso acaba parando em direção à capoeira em si, né? Eu pergunto porque, assim, capoeira não tem religião, mas historicamente ela sempre esteve ligada à religião de matriz afro, né? Até os toques, as batidas, tem muita coisa parecida, né? Então, e fora algumas experiências que a gente tem. Você esteve na Bahia, você deve ter visto lá. Eu estive em um... Eu até brinco que eu tive num terreiro, não tive numa área para treino de capoeira, né? Porque de um lado, isso foi no período que eu fiz o doutorado sanduíche, né? Então passei parte fora lá. Foi o mestre Valmir, que é da Federação Internacional de Capoeira Angola, que ele ajudou a elaborar o espaço lá, chamava Terreiro de Arte e Cultura. Terreiro de Arte e Cultura é o nome mesmo. E na cidade de Durham, nos Estados Unidos. E de um lado, você tinha orixás na parede, né? Xangô, Ogum, Oxóssi, não sei o que, pá, todo mundo nos quadros grandes. Do outro lado, você tinha imagens de ativistas, né? Negros pelos direitos civis, Malcolm X, Martin Luther King, Nina Simone e tal. Eu achei aquela composição fantástica, né? Eu gostei muito da coisa, né? Mas isso é um campo das minhas impressões, né? Mas enfim, falando do seu trabalho, né, do antirracismo e capoeira, dessa roda de conversa e tal, você acredita ou pensa que este trabalho poderia ser feito contra o preconceito religioso? Né? Acha válido essa construção? Pelo que você já falou, eu acho que sim, mas eu gostaria que, se possível, você elaborasse mais aí, falasse mais sobre isso. Meu amigo, religião é um assunto bem polêmico, né? Principalmente porque no nosso país nós temos uma maioria católica, né, e uma onda crescente, absurda, nada contra, né, de igrejas neopentecostais. O que acontece, né, é que não é raro o discurso entre os integrantes dessas igrejas que outras religiões, principalmente, né, as de matrizes africanas, elas são coisas do diabo, né? Um dos racismos por qual eu passei na minha prática docente enquanto professor de educação física, trabalhando com a capoeira na escola, foi quando eu resolvi passar o filme de capoeira chamado Besouro, né, que conta a história de um capoeirista que até então não havia provas de que ele realmente tinha vivido, mas hoje nós já temos um trabalho do professor Pedro Abib, lá da Universidade Federal da Bahia, que o Besouro realmente existiu. Eu tenho esse DVD, né, que ele me cedeu com toda a pesquisa. Besouro realmente existiu, né? E o Besouro era um cara valente que lutava aí pelos seus compatriotas, né? Tentando conscientizar todos os negros, né, que estavam ali naquele momento pós-abolição a não aceitarem viverem
em completo regime escravista ainda, né? Então ele era muito brigão, ele era valente, ele incomodava a elite branca mestiça dirigente desse país, vamos dizer assim, né? E aí o besouro ele morre, né? E tem a parte de lenda realmente, que ele tem o corpo fechado, que ele andava, voava, ele estava aqui e sumia. E para explicar a questão do corpo fechado, foi necessário no filme mostrar alguns ritos do candomblé, né? Falar de Ogum, falar de Xangô, Ossan, Oxum, né? Falar de Yansan. E quando eu passo esse filme na escola, eu tenho um trabalho tremendo com os pais, porque eles disseram que eu estava dando aula de macumba, esquecendo que era educação física, né? Então, para você ver como que a religião, ela é muito preocupante. E eu nunca aceitei nas minhas aulas as questões religiosas, principalmente por eu trabalhar numa escola pública. E na escola pública, assim como o Estado é laico, a escola pública também é laica, né? Então eu nunca aceitei que as religiões entrassem nas minhas aulas, até porque se uma entrasse eu teria que colocar todas, né? Então, como eu disse, eu não aceitava. E também acredito que capoeira não tem religião. A capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeira, né? O capoeira tem religião. Então deixa eu explicar também porque eu falo a capoeira e falo o capoeira, né? A capoeira, quando eu falo a capoeira, eu estou falando dessa prática que nós conhecemos, essa prática que nós fazemos, né? Que é a luta, o jogo, a dança, a arte. E quando eu falo o capoeira, eu falo do praticante. Muita gente pode falar assim, por que não chama de capoeirista? Porque aí eu acredito que quando eu chamo de capoeirista, eu estou me remetendo somente a um viés esportivo da capoeira. E quando eu chamo de capoeira, né, ou capoeira, eu vou trazer mais de 400 anos de história, né, imbricado nesse nome. Então eu preciso chamar de o capoeira, né? E toda pessoa tem o direito de professar a sua fé, né? Pelo menos eu penso assim. Houve uma certa vez, né, que teve uma tentativa aí de se implantar uma capoeira chamada de gospel. Eu te digo que capoeira gospel não existe. O que existe é o que o mestre Pastinha disse muito bem, né? Quando ele foi indagado que era capoeira, ele disse: capoeira é capoeira, 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 é mandinga, é malícia, é manha, é tudo que a boca come, né? Mas você tem razão. As capoeiras de Angola, né, as academias de capoeira Angola, elas trabalham muito mais a ancestralidade africana, né, pelo menos essa é a minha opinião, né, trabalham isso muito mais explícito do que, né, que qualquer outro tipo de capoeira. Né, pelo menos a gente vê esse tipo de atitude lá muito mais explícito, né? Não que as outras capoeiras não façam isso, né? Por exemplo, eu estou sempre conversando com meus alunos, né, a importância de falar, né, de falar da ancestralidade, respeitar a ancestralidade, de estar ouvindo, né, os mais velhos, né, e penso também que qualquer trabalho que vá nessa mão, né, de uma decolonialidade, com certeza vai provocar pensamentos nesse sentido de não ver, né, seitas, e sim enxergar religiões. Porque, para mim, quando uma pessoa chama uma prática religiosa de seita, é somente a visão preconceituosa daquela pessoa falando a religião do outro. Então, eu acredito que sim, né, que a gente pode trabalhar muito para desconstruir esse preconceito religioso. Mestre, já fica aqui um convite, e eu tô falando sério mesmo, porque eu tô escrevendo um artigo sobre a questão da temática antirracista, né, e a história, o ensino de história. E, poxa, já fico aqui imaginando vários leques possíveis, né, entre as nossas pesquisas, para poder efetivar isso mais adiante. Esse é um ponto. O segundo ponto é agradecer demais a sua participação aqui hoje no podcast. É a primeira pessoa, né? Eu tentei com outras, mas por motivo de agenda,
as pessoas acabaram ou não respondendo ou não dando retorno, mas enfim, é muito gratificante ter ouvido isso tudo e tal. Abro espaço aqui para você colocar suas considerações aí, um abraço para alguém. Nossa, estou tanta gente importante aí na sua vida, só agradeço. Muito axé para ti e muita consciência, né, em nosso caminho. Léo, eu quero te agradecer pelo convite para esse podcast. Eu espero que eu tenha superado as suas expectativas, né, com essa nossa conversa. Eu quero dizer que quando eu te conheci, você veio participar de um seminário, né, aliás, que foi o único aí da nossa região, que eu tive o prazer de organizar juntamente com o Sesc de Barra Mansa em 2004. E naquele seminário nós promovemos discussões acadêmicas, né, envolvendo a capoeira, pois eu acredito que o capoeira não é só levantar o pé na roda, mas também é preciso discuti-la, né? E eu acho que nós fizemos isso muito bem. Nós tivemos ali mestres nos falando, professores acadêmicos nos falando, e permitiu que a gente ampliasse, né, a nossa roda de conversa, né? A gente precisa saber ouvir essas pessoas, né? Ouvir os nossos mestres, ouvir os detentores desse saber ancestral. Então, queria te dizer que foi um prazer ter você naquela época, está sendo um prazer ter continuado essa amizade com você. Eu quero agradecer, aproveitar aqui, né, em público, agradecer ao meu mestre 21 por tudo que ele fez e ainda tem feito por mim, né, dentro da capoeira. Agradecer aos meus formados e aos meus alunos do Centro Esportivo de Capoeira 4 Crescentes, porque, afinal, o que seria do mestre sem os alunos, não é mesmo? Agradecer ao Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho, ao Grupo de História Global do Trabalho da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradecer o Grupo de Estudo dos Mundos do Trabalho e Pós-Abolição e o Grupo de Historiadores Negros, né? Agradecer também ao meu grupo de pesquisa, Culturas e Identidades no Cotidiano, que é coordenado pela professora doutora Maísa Passos, da UERJ. E agradecer a todos que nos ouvem e deixar o meu axé a todos. Muito obrigado. É isso aí, gente. Essa foi a entrevista com o mestre Linde. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito dessa questão da teoria e da prática, né? Da praxis, no novo olhar na relação pedagógica, na relação decolonial, né? Na relação de tirar essa visão eurocêntrica da nossa cabeça e de colocar realmente no Brasil uma visão multicultural, né? Porque multirracial, porque nós temos uma visão multicultural, né? O banho diário é indígena. A feijoada veio lá da senzala, não sei o que, são as historinhas que a gente escuta, né? Capoeira, olha, coisa dos negros do Brasil. Mas quando você fala de multirracialidade, né, aceitar as contribuições de cada origem racial, o deus tupi, dos tupis, o tupã, os deuses indígenas ou a matriz de orixás africana, não, isso é do diabo, enfim. Então acho que isso muda a nossa forma de pensar. É uma das grandes contribuições aí da entrevista do mestre Linde. Continuando nessa pegada, no nosso próximo episódio do podcast, né, que ainda não tenho certeza sobre isso, mas pode ser daqui a 15 dias ou no máximo daqui a um mês, vamos disponibilizar a entrevista, provavelmente com o mestre Geraldinho, do Jongo de Volta. Né, ele também aceitou muito prontamente participar. Eu já negociei com ele aí as perguntas, já enviei, estou esperando o devolutivo. Tá? Um abraço aí para todos e todas, né, que vocês tenham um excelente continuar da vida, mesmo em pandemia. Lembro a vocês que estamos em pandemia, então fiquem em casa ou evitem, né, se expor sem necessidade. Aos trabalhadores e trabalhadoras que continuem com muito axé. Esperamos que tenham curtido esse podcast. Nos sigam em seu tocador de podcast preferido e nas redes sociais. Vou criar os canais ainda. E compartilhe. Abraço. Axé.